Os Simpsons é um dos desenhos mais famosos que nós temos nos últimos anos, e talvez da história da televisão mundial, seja pelas suas mais de 30 temporadas, bem como também pelo seu humor ácido e inteligente. Mas existe um episódio especial dos Simpsons que eu acho que é o melhor episódio de todos, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Esse episódio se chama E com Maggie são três. É o 13º episódio da sexta temporada dos Simpsons. E foi ao ar em 1996. Então pertence aí à melhor safra de episódios dos Simpsons, na minha opinião, que é as primeiras temporadas. E por que esse episódio é interessante e para mim é o melhor episódio dos Simpsons? Bom, primeiro porque ele é uma homenagem dos Simpsons, dos roteiristas, aos pais. Sim, ele é um episódio que trata sobre o dever de um pai e o que é ser um pai. Então eu acho esse episódio muito interessante, muito bonito até por estarmos na semana do Dia dos Pais, né? E é uma homenagem muito bonita e singela que é feita no desenho. E o episódio começa com a Marge implicando com o Homer, com o Bart e com a Lisa, que eles estão assistindo muita TV, então ela desliga a TV para eles conversarem um pouco. E aí eles começam a ver os álbuns de fotos e o Bart questiona o Homer porque não tem foto da Meg no álbum. Então o Homer começa a contar a história do porquê que a foto não tá lá. Então ele começa dizendo que ele estava no trabalho dele e ele recebeu o cheque, né, do pagamento dele daquele mês. E com isso, as dívidas dele estavam quitadas. Ou seja, aquele cheque pagava todas as dívidas do Homer. Assim sendo, ele não tinha mais por que trabalhar na usina de Springfield. Então ele vai até o Sr. Burns e lá ele tira sarro do Sr. Burns, né, é irônico do Sr. Burns, e pede demissão. Não me ouviu? Eu disse eu me demito, Monty. E se eu vou me demitir, posso fazer tudo o que eu quiser. E aproveita e dá uma pisada no velho, porque ele não precisa mais daquele emprego. Já que ele não tem mais dívidas, ele não precisa mais trabalhar no emprego que ele detesta. E com isso, ele pede demissão e acaba procurando um novo emprego, que segundo ele é o emprego dos sonhos dele, que é trabalhar no boliche de Springfield. E com isso ele vai pedir ajuda ao Barney, né, que é sobrinho do dono do boliche, e acaba conseguindo um emprego. Então, com isso, ele começa a trabalhar no emprego dos sonhos. E ele se dá muito bem no emprego. Só que ele sai com a Marge para comemorar essa nova vida deles, né? O emprego dos sonhos, o fato de não ter mais dívidas. E nessa comemoração ele acaba engravidando a Marge sem saber. E aí ele continua com a vida dele. Só que a Marge ela fica sem ter como contar pro Homer que ela tá grávida. E o Homer também não faz a mínima questão de perceber isso. Então, apesar da barriga da Marge estar crescendo e tudo mais, apesar das indiretas, ele não percebe nada. Até que chega o dia que ele descobre por que a Marge ficou grávida. E com isso também a gente descobre por que o Homer não tem mais cabelo. Que é uma reação meio inusitada que ele tem toda vez que ele descobre que ele vai ter um filho. Está grávida? Está grávida de novo? E acontece que aí é uma guinada na vida do Homer. Por quê? Porque o emprego dele, dos sonhos, não sustenta mais um filho. Então ele tinha feito todos os cálculos e ele tinha visto que com o salário do emprego dos sonhos, ele podia sustentar ele, a Marge, a Liz e o Bart. Com algumas restrições. Por exemplo, não ter o papel higiênico que o Bart gostava e um dos filhos não ir mais para a escola. Só que agora, com a chegada do novo bebê, isso não vai ser mais possível. Então ele acaba tendo que se demitir do emprego dos sonhos dele e procurar o único lugar da cidade onde ele teria um salário que seria suficiente para sustentar uma família com 5 membros. E aí ele volta à usina de Springfield. Só que daí ele tem que pedir de novo para o Sr. Burns o emprego que ele tinha. Ele queimou aquela ponte, né? Que é uma expressão muito usada pelos americanos, né? Ou seja, ele saiu de lá da pior maneira possível, agora ele tem que voltar lá para pedir um emprego. E a maneira que ele tem que chegar até o Sr. Burns é muito interessante, porque tem a porta dos que são candidatos e tem a porta do suplicante, aonde o Homer se rasteja para chegar no Sr. Burns. Sim, é candidato a emprego? Na verdade, eu me demiti e voltei para o emprego. É por ali. Suplicante. Então, voltou rastejando, não é? E o Burns devolve para ele o emprego dele, e devolve com um preço. E o preço é o Homer olhar todo dia para uma placa que diz: Não esqueça,
Está aqui para sempre. Ou seja, ele vai fazer isso pro resto da vida dele. Ele vai estar o resto da vida dele no emprego que ele detesta, fazendo o que ele detesta, numa existência basicamente sem muito sentido. Então o Homer volta para casa, tem que dar notícia para Marge, ele tenta não dar notícia para ela, mas acaba que ele não se aguenta, fala para ela. E nisso a Marge entra em trabalho de parto e eles vão pro hospital. E aí em toda aquela lamúria, todo aquele sofrimento do Homer, né, chega a Maggie. E a partir do momento que ele olha a Maggie, tudo muda para ele. Por quê? Ele deixa de lado todo aquele pessimismo dele, toda aquela questão dele com o emprego dele, e ele vê uma razão para ele suportar tudo aquilo, que é a Maggie. É a chegada da menina dele, que faz com que a visão do Homer mude, que ele tenha a capacidade de aceitar o fato dele não estar mais no emprego dos sonhos dele ter que acordar todo dia para ir para um lugar que ele detesta, fazer uma coisa que ele detesta. A justificativa é aquela criança. E então o Bart fala para ele o seguinte: Então por que não tem fotos dela? Ah, mas eu tenho fotos, sim, mas elas estão onde eu mais preciso delas para me animar. Faça isso por ela. E isso mostra, de uma maneira muito singela, uma maneira muito bonita do desenho, de mostrar que a vida do pai é muitas vezes desistir dos seus sonhos, desistir do que você quer, abrir mão dessas coisas em prol de um bem maior que é o seu filho. Para mim, é o episódio mais bonito dos Simpsons, é uma homenagem muito bonita que é feita ao dever de um pai, à responsabilidade de um pai. E é o sacrifício que um pai faz para cuidar do filho, que muitas vezes o filho não vê. O filho não entende porque o pai chega tarde em casa. O filho não entende porque o pai não tá lá para brincar com ele. O filho não entende porque o pai tá cansado. E também nem é a função do filho entender. A função do filho é ser criança. Mas hoje, olhando para trás, fica mais fácil entender todas as vezes que o meu pai não pôde estar lá para mim. E eu acho que isso é para todo mundo. Então, por isso que é uma linguagem universal, a linguagem do amor. E é isso que é mostrado nesse desenho. Então fica aqui uma homenagem do canal a todos os pais e a todos os filhos. Hoje eu sou pai e eu vejo o sacrifício, a luta, como que é difícil e como que é recompensador você olhar no rosto daquela criança e falar: não, isso vale a pena. Então eu acho que é uma forma muito bonita de traduzir o que é ser um pai. E na semana do Dia dos Pais eu deixo aí para todo mundo que vê esse vídeo o meu feliz Dia dos Pais para você que é pai. É isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e curtir o canal. Fui.